Então, pessoal, antes da gente escrever o nosso primeiro programa em Java, né, que vai ser um programa aí para escrever apenas um textinho na tela, eu vou explicar para vocês aqui o fluxo de criação, né, de compilação e execução de um programa em Java. A primeira, assim, o que eu vou explicar aqui é a forma mais básica da gente escrever um programa em Java, compilar ele e executar. Né? Mas posteriormente a gente vai usar a nossa IDE Eclipse que a gente instalou, que vai facilitar muito a nossa vida. Mas vamos uma explicação aqui. Como que eu faço para criar da forma mais rústica, mais básica, em um programa mais simples possível em Java? Primeiramente, a gente precisa de um editor de texto. E, obviamente, né, como a gente quer simplicidade aqui, eu vou utilizar o bloco de notas. Então, o bloco de notas, eu vou criar meu programa, eu vou abrir ele, vou criar meu programa, digitar o código e vou salvar um arquivo chamado main.java. Eu vou pegar, vou salvar ele numa determinada pasta. Depois que eu escrever meu programa, salvar esse arquivo main.java, a gente vai utilizar o compilador JavaC para poder compilar esse código que a gente escreveu em Java para uma linguagem que a JVM entende. Né? É assim, como que eu posso explicar para vocês? O processo de compilação de um programa, né, ele é como se fosse uma tradução do código que a gente escreveu em uma linguagem de fácil entendimento, né, para o ser humano, para as pessoas. É a tradução desse código para um código que a máquina entende. Por exemplo, em C++, né, eu escrevo um programa em C++, na hora que eu compilo ele, ele vai pegar toda aquela sequência de textos, né, de código e vai transformar numa sequência de código binário, zeros e uns, e vai salvar isso no disco, né, e essa sequência de código binário, na hora que eu executo, né, utilizando o sistema operacional, na hora que eu executo essa sequência de códigos binários, que é o meu programa já compilado, o meu hardware, a minha máquina consegue entender esse programa e executar ele. Né? E com Java, as coisas acontecem de forma semelhante. A única diferença é que o nosso programa Java ele não executa em cima do hardware diretamente. Ele não é exata. O código Java, depois de compilado, não é exatamente o código que vai para o hardware. Por quê? A gente tem uma camada intermediária, né, entre o programa Java e o hardware, que se chama JVM, que é a Java Virtual Machine. É como se fosse um computador virtual que interpreta o nosso programa compilado em Java. Então, o que acontece, né? A gente vai escrever nosso programa em Java, né, numa linguagem que a gente entende. A gente vai salvar esse arquivo como main.java e a gente vai utilizar o compilador para poder transformar esse main.java numa linguagem que a JVM entende e não o nosso hardware, até porque a gente está trabalhando com Java aqui. Né? Então, depois que a gente compilar esse programa, utilizando o comando javac espaço main.java, né, que vai ser o nome do nosso arquivo, a gente vai gerar o arquivo main.class. Esse arquivo é o arquivo executável da JVM. Posteriormente, né, depois que a gente tem o nosso programa Java compilado nesse main.class, a gente vai dar um comando para a nossa JVM ler esse programa e executar ele nela. Entendeu? Então, o que vai acontecer? A JVM vai interpretar esse programa que está num código que só a JVM entende. Nós, seres humanos, não costumamos entender de maneira muito fácil se a gente abrir para tentar editar um código desse. Né? E depois que a JVM interpretar, né, esse programa, ela vai executar o que tem que ser executado. E assim, basicamente o comando, né, para a gente executar esse arquivo main.class na JVM, né, que já é um arquivo compilado, é java espaço main. Né? A partir do momento que a gente executar esse programa, o nosso resultado é esse. Ó. A gente vai digitar java espaço main e ele vai escrever Olá Mundo na tela. Por quê? A gente vai utilizar exatamente esse programa que a gente abordou na última aula, né, que é o programa mais básico em Java. Então, essa aqui é uma explicação do fluxo de criação, compilação, né, e execução de um programa Java.
Só para lembrar aqui, essa é a forma mais rústica, mais básica e mais assim, difícil, obviamente, né, mais trabalhosa da gente criar e executar um programa Java. Posteriormente, a gente vai utilizar a nossa IDE, que vai facilitar muito a nossa vida.